Bom dia, paz do Senhor a todos, amém? Que Deus os abençoe grandemente, onde quer que você estiver, no seu país, no seu trabalho, na sua família, na rua, no hospital, na cadeia, né? Onde você estiver, que Deus te abençoe, uma boa semana, né? Primeiro dia da semana, que seja aí simplesmente maravilhosa a tua semana, que seja poderosa em oração, em palavra, em trabalho, né? Glória a Deus, né, irmãos? Não reclame se você está trabalhando, agradeça a Deus pela providência do emprego, do trabalho. Se você não está, Deus vai preparar uma porta de emprego para você. Não se preocupe, Deus nunca te desamparou. Não é agora que Deus vai te desamparar, amém? Tudo tem um momento certo de Deus agir. Então creia, glorifique a Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor, né? Aquietai-vos, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Que Deus te abençoe. É um prazer tê-los aqui conosco. Né? Se você não se inscreveu no nosso canal, ainda se inscreva aí, em nome de Jesus, né? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê vitória, né? Em nome de Jesus, dê um likezinho aí para nos fortalecer o canal, cada vez que você vê o vídeo, né? Em nome de Jesus, e que Deus te prospere em todas as áreas, em nome de Jesus, né? A paz do Senhor, né? Que Deus te dê a paz, que Deus te dê, né? Aí a prosperidade, né, irmão? Ser próspero é você ter tudo aquilo que você precisa. Isso é ser próspero, né? Ser rico é ter muitos bens, mas ser próspero é ter tudo aquilo que você precisa. Então eu te desejo que você seja próspero em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Amados, aqui a palavra de Deus, ela é bem simples, né? E poderosa, né? Ou nós somos de Deus, ou nós não somos, simples assim, né? Então, assim, aqui a palavra de Deus diz assim, aqui, olha, né? Olha, não há meio termo, né, irmão? Né? Não há, a Bíblia diz, ou você é quente, ou você é frio, morno. Nós não podemos ser, Deus vai vomitar nós da boca dele, né? Então, assim, nós não podemos fazer a obra de qualquer maneira. Eu sou obreiro um dia, no outro dia eu não sou, no outro dia eu sou obreiro, num dia eu não sou obreiro, né? Eu faço a obra do Senhor do jeito que eu quero, relaxadamente, né? A Bíblia também diz, maldito é o homem, a pessoa que faz a obra do Senhor. Hoje eu sou bipolar, né? Hoje eu faço a obra, amanhã eu não faço. Depois eu faço, depois eu não faço, né? Então, assim, né, irmãos? Como é que nós vamos confiar algo em você? Deus quer exaltar você, Deus quer te ensinar, né? Então, eu tenho que passar pelos processos, né? Se eu não suporto as provações, se eu não suporto as correções, se eu não suporto, né? Então eu não estou preparado para ser um obreiro ainda, né? Então, assim, como é que você, onde você está, como é que você responde às pressões, né? Então, assim, além de Eva não obedecer, ela puxou o marido também, derrubou o marido dela, né? Então, assim, né, irmãos, né? Cada um vai dar conta de si. Você não pode responder pelo outro, né? Ou pela outra, né? Então, assim, aqui diz assim, olha. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém, 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 amém. Né? Olha, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém, irmãos, ninguém. Nem o Papa, nem o presidente da República, nem a maior autoridade, nem o presidente de outra nação, nem um rei. Ninguém. Ninguém vai a Deus se não tiver Jesus no coração. Ninguém. Ninguém, a Bíblia diz, isso exclui todo mundo, né? Ao mesmo tempo, né? Então, assim, ninguém. Né? Olha, não há meio termo, né, irmãos? Ou eu estou no caminho, ou eu estou dentro da palavra, ou eu estou fora da palavra, né? Ficar em cima do muro não tem como, a Bíblia diz. Olha, em muitos aspectos da vida, a moderação ou o ponto de equilíbrio
é aconselhável e com razão, né? Você ter o equilíbrio, né, moça? Então, assim, a gente fica olhando as atitudes das pessoas, né? Quando você está registrado numa empresa, irmãos, lógico, depende ali do teu salário, o teu mês, né? Você cumpre o horário certinho, você obedece o ímpio à risca, né? Porque você sabe, tudo tem regras. Se você chega atrasado, depende da empresa, você não entra. Tem 5 minutos de tolerância, né? Você vai perder o dia. E aí vai te pesar no bolso, no teu orçamento. Ou quando não, você está doente, você leva um atestado para não perder o dia. Né? Mas você não chega atrasado, né? Você dificilmente perde dia, porque você sabe que tem que ter compromisso, né? Então, assim, na obra de Deus, irmãos, quanto mais para Deus, né? Então, assim, você também tem que ter compromisso. Você também tem que chegar no horário, não sei que esteja trabalhando, né? Você também, irmãos, tem que levar a sério as coisas. Aqui Deus fala assim, olha, eu sou um caminho, né? Eu sou um caminho. Ou nós fazemos o melhor, irmãos, ou nós somos o pior em todas as áreas, né? Então, assim, vai depender de quem, irmãos? De cada um, né? Ah, mas o outro não está fazendo, não tem problema. Pedro também questionou, Senhor, mas e os outros discípulos? Jesus falou assim, Pedro, importa que tu me segue. Importa que tu faça o melhor para mim. Os outros eu vou cuidar deles, Pedro. Deixa eles para lá. O importante é que você me segue. Né? Então, irmãos, aí você vai, né? Vai ter a hora que você vai ter que se apresentar diante de Deus. E aí, você vai estar de mãos vazias? Você vai apresentar meio fruto? Ou um fruto inteiro para Deus? Você vai apresentar uma coisa de qualquer maneira? Só que aí lá, né, irmãos, né? Diante do rei, diante do juiz, aí você não vai ter desculpa, né? Você vai passar um livro na tua frente e vai... Deus fala assim, você está vendo isso? Você merece entrar no céu ou não? Aí Deus vai falar, aí você vai falar, é verdade, né, Deus? Eu fui relaxada, eu não tive muito compromisso. Sendo justo, agindo com justiça, eu não tenho direito de entrar no céu, não. E aí? Né? Aqui Deus fala assim, olha, nós temos que ter um ponto de equilíbrio, né, irmãos? Né? Nós temos que ter, é aconselhável. Né? No entanto, assuntos nos quais qualquer pensamento de tomada de posição neutra está fora de questão, né? Ou eu sou filho, ou eu não sou, né? Ou eu ajo como filho ou filha do meu pai e da minha mãe, ou eu me considero que um bastardo, né? Uma ovelha negra da família, né? Então, assim, quando é uma questão de verdades eternas em relação às coisas de Deus, irmãos, né? Em relação às coisas materiais, se você entrar numa empresa e fazer de qualquer jeito, perder dia, chegar atrasado, você vai ser mandado embora rapidamente, né? Você não vai ficar. Você não serve para estar no quadro de funcionário. E no quadro de servos e servas, no reino espiritual, dentro das verdades eternas de Deus, olha, e a maneira de se buscar a Deus, não há alternativa. Ou você quer Deus, ou você não quer. Tem as verdades, tem as regras também, né, mas por mais que você torce o nariz, tem regras, e muitas regras. E elas têm que ser obedecidas, né? Em Mateus 7, o Senhor Jesus Cristo fala do quê, irmãos? Um caminho amplo e um estreito, uma porta larga e uma porta estreita, né? Olha, um caminho amplo ou um caminho estreito, uma porta larga, uma porta estreita. Fala de uma árvore ruim e uma árvore boa. A árvore boa produz bons frutos e a árvore ruim produz maus frutos. Não tem como uma árvore boa produzir frutos ruins, né, irmãos? Ou nós somos uma árvore boa ou nós somos uma árvore ruim. Eu vou lá no pé, tem hora que eu colho uma fruta boa.
No mesmo pé, daí a pouco eu vou lá e colho uma fruta azeda. E aí, como é que faz, né? Deus não deixa ninguém confundido, né? Olha, um homem tolo, fala dos dois construtores ali, Mateus 7:24, né? Dos dois construtores, né? Um sábio e um tolo, os dois ouviram a palavra. Os dois estavam no mesmo lugar. Os dois ouviram a mesma palavra. Só que um pôs em prática o que ouviu. O outro ignorou, falou, não preciso mudar nada não, né? Não preciso... Um construiu a casa na rocha. Veio o vento, veio os problemas, veio a enxurrada, veio o temporal, veio a dificuldade. Soprou contra aquela casa e não caiu. Mas o outro não fez conta, né, moço? Agiu de qualquer maneira e construiu a casa na areia. Falou, não vai cair, não, eu garanto. A gente tem conversado com algumas pessoas, a gente olha e a gente ri sem querer, né? Porque a pessoa fala assim, não, eu garanto que vai dar certo. Não, eu garanto. A gente não sabe nada, irmãos. Não tem como a gente garantir nada, nem ninguém, né? Então, assim, quem garante é Deus, quem sabe o dia de amanhã é Deus, quem sabe o dia de hoje é Deus. A gente não tem como garantir nada, né? A gente às vezes acha que tem o controle nas mãos e as coisas escapam pelos dedos e Deus mostra que Ele que manda, a última palavra é de Deus, né? Não é nossa, não é do prefeito, não é mas é do Senhor, né? Mas o socorro nosso também não vem de ninguém, vem do Senhor, né? Então, assim, nós temos que posicionar, né, irmãos? Né? Olha, uma casa construída na areia, outra construída sobre a rocha. Não tem meio termo, né, irmãos? Não tem como eu começar minha construção do telhado. Eu tenho que começar minha construção do alicerce, né, do baldrame. Escavar primeiro, né? Fazer a furação, né? Depois aí encher a furação, depois o baldrame, depois o alicerce, depois as paredes, depois as portas, as janelas, depois o resto da parede, depois o telhado, né? Então, assim, é trabalhoso, né, irmãos? É trabalhoso, né? Olha, em uma conversa tive, muitas vezes, né? A gente pergunta assim para algumas pessoas e fala assim, olha, você é salvo? Você está salvo? Aí, não exatamente. As pessoas falam, mais ou menos. Não tenho certeza? Não exatamente. Então, você está perdido? A gente pergunta para a pessoa, né? Não, também não, né? E aí, eu perguntei, não, isso também não, né? Respondeu ele, quando eu mostrei a ele os exemplos que acabamos de citar acima, que estava salvo ou perdido, ele respondeu, eu não concordo com você. A Bíblia diz que não é pelas nossas obras, mas é pela nossa fé que nós vamos ser salvos. Você tem que acreditar no que Deus está falando, né? O que é fé, irmãos? A certeza que vai dar certo. Mas a certeza que vai dar certo em cima do quê? Qual é o princípio que eu tenho essa certeza? O princípio é a palavra de Deus. Se eu estou caminhando dentro da palavra de Deus, isso me dá certeza da salvação. Mas se eu estou caminhando fora da palavra, se eu estou no adultério, se eu estou vivendo amaziado, se eu estou no pecado, se eu estou mentindo, Deus abomina a mentira, né, irmãos? Deus abomina a mentira, seja ela de qualquer espécie. Deus abomina, é algo abominável diante de Deus, é algo que Deus repugna. Porque mentira, você está traindo a confiança, você está traindo alguém, você está traindo a si mesmo, você está traindo a Deus e você está traindo as outras pessoas, né? Deus abomina, né, irmãos? Deus abomina. Olha, devemos ter a coragem de olhar a realidade de frente, né? Você tem que ter coragem para encarar o que você está vivendo. Deus está falando assim, ó, ou você é uma árvore boa, ou você é uma árvore ruim. Ou você tem a tua casa na rocha, ou você tem a tua casa na areia, né? Olha, aqui, ó. E aceitar que a palavra de Deus diz.
Se eu não estou salvo, então eu estou perdido. Né? Então, se eu não estou dentro da palavra, irmãos, eu estou perdido. Eu estou sem a direção do caminho, eu estou na beira do caminho, eu estou longe do caminho. E quem é o caminho? Jesus Cristo. Ele é o nosso ponto de referência. Então, se eu estou olhando, Deus fala assim em Isaías 45, 22, né? Olhai para mim e sereis salvos. Se você está olhando para o pastor, se você está olhando para o levita, está errado, né, irmãos? Ah, mas o pastor até fala, quem que não erra? Né? Mas o Deus que opera na igreja, esse não falha. Nós falhamos, todo mundo falha. Mas, né, irmãos? Aí muitos a gente vai visitar, muitos a gente fala assim, mas por que você deixou de ir na igreja? Por que você deixou de ter compromisso? Por causa do pastor, a pessoa nunca erra. É sempre o pastor, sempre os irmãos da igreja que está errado. A pessoa nunca erra. Aí ela fala assim, olha, mas por causa disso, errou isso, errou daquilo, né? Mas Deus fala assim, olha para mim. Aí eu falo sempre assim, olha, bem ou mal a pessoa está ali tentando acertar. E você está aí longe da presença, longe da igreja, só julgando, só condenando e não se esforçando em nada. Qual que Deus vai honrar, irmãos? O que está se esforçando para acertar ou o que está parado na beira do caminho, só murmurando? Quem que Deus vai dar força para vencer? Né? Teve uma pessoa que orou para ter chuva, 2 pessoas, fazendeiros, estava uma seca terrível, e aí os 2 resolveram orar, amém, tomaram a decisão certa, né? Foram orar a Deus e pedir chuva, glória a Deus, que Deus tem nos abençoado com muita chuva esse ano, né? Vai ser um ano muito próspero, em nome de Jesus. Chuva significa providência, prosperidade. Seca significa fome, escassez de muita coisa, né, irmãos? Né? Enquanto Deus está molhando a terra, louvado seja Deus, né? Porque aí dá tempo de você preparar, de você plantar e vai ter a colheita em nome de Jesus, né? Aí os 2 foram orar. Os 2 foram orar, é que nem os 2 construtores. Os 2 ouviram a palavra, só que um saiu para construir da maneira certa. Além de você fazer o que é certo, irmão, você tem que fazer da maneira certa. E na igreja é certo, sim, mas você também tem que agir da maneira certa. Não adianta você ir na igreja e não ter compromisso com Deus, não adianta nada. Então, ir na igreja é uma coisa, ter vida com Deus é outra coisa, né? Então, você tem que fazer o que é certo da maneira certa, né? Aí vai dar certo. Aí os 2 foram orar, Senhor, me dá chuva, Senhor, abençoa, Senhor, abençoa. Aí um dos fazendeiros já foi preparar a terra, tomou posse. Falou, não, eu orei, Deus vai mandar chuva, eu já vou preparar a terra para receber a chuva. E depois a semente. E o outro, para quem que Deus mandou a chuva, irmãos? Para quem foi preparar a terra. Né? Então, assim, aí aqui diz assim, aqui, olha, né? Olha, diz assim, olha, se eu não sou salvo, eu estou perdido, né? Se o meu caminho não leva para o céu, então ele só pode me levar para o inferno, né? Então, se você as atitudes suas não levam você para o céu, o que resta é o inferno, não tem purgatório, né, moço? Você tem que ser bom em vida. Depois de morto, você não pode fazer mais nada. Você não canta, você não fala, você não come, você não trabalha. Né? Depois que morre, aí, se você não se arrependeu em vida e melhorou as suas atitudes em vida, depois de morto, muito menos, né? Então, assim, você tem que... Como é que está a tua vida, né? Olha, a cruz de Cristo é a linha da demarcação, separando as pessoas em 2 grupos. De um lado estão aqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e esses são os redimidos, que Deus nos reconciliou com Ele mesmo, né? Glória a Deus. E do outro lado encontramos todos os que acreditam e não reconheceram a sua culpa diante de Deus. Então você vai ser condenado, irmãos, não só pelo teu pecado, né? Mas é porque você rejeitou o amor de Deus, né? E o Senhor fala assim, olha, a graça de Deus, você rejeitou a graça.
Então, assim, é de graça, mas você tem que se esforçar para ser santo, né, irmãos? Sem santidade nós não veremos a Deus. Deus fala assim, ó, você não entra. Tem vários grupos de pessoas que não vão entrar, os idólatras, os feiticeiros, os afeminados, né, os mentirosos, né, os sodomitas, esses grupos de pessoas, né, os que praticam vício, né. Então, assim, não entra, não vai entrar. Então, assim, irmãos, ou você é de Deus e dá um passo e age corretamente, ou você vai ficando para trás. Ou você vai ficando para trás e o caminho é a perdição, né? A porta larga, onde a maioria está indo, né? Mas Deus está chamando nós para a porta estreita, onde Deus está. Na porta larga, Deus vê tudo, só que a presença de Deus não vai estar ali. Mas na porta estreita, além de Deus ver você, Ele está com você na porta estreita. Ele vai te ajudar a passar pela porta estreita. Então nós temos que ter o quê, né, irmãos? Disciplina. Deus nos disciplina a passar por essa porta. Então não é de qualquer maneira. Né? Não adianta bater no peito que você pode até falar, virar piruleta, mas você não vai ser salvo. Né? Você pode falar o que você quiser, você pode fazer o que você quiser, mas você não vai ser salvo. Para ser salvo, você tem que fazer alguma coisa. O carcereiro falou assim para Paulo e Silas, o que eu preciso fazer para ser salvo? Ele falou assim, crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua família. Você tem que crer, você tem que obedecer, né? Aleluia, né? Olha, do outro lado encontramos, né, os que não acreditam e não reconheceram a sua culpa diante de Deus. Simples assim, né? Ou se é um filho de Deus ou um inimigo de Deus. Qual parte você está fazendo? Né? Qual parte que você está participando? Você está vestindo a camisa do reino e trabalhando em prol a Deus? Para o reino crescer? Ou você vestiu a camisa, mas está trabalhando contra? Você quer fazer do jeito que você quer? Né? Então, assim, Deus fala assim, você tem que estar... Além de ser um filho de Deus, você tem que trabalhar em prol ao Pai, né? Ajudar o Pai, né, irmãos? Jesus falou assim, olha, eu e meu pai, nós estamos trabalhando até agora, quer dizer, eles querem a mesma coisa, né? Ele e o pai estão trabalhando até agora, louvado seja Deus, por isso que eu e você está aqui, por isso que amanheceu, porque ele vive, eu posso crer no amanhã, né? Olha, é impossível andar sobre dois caminhos ao mesmo tempo, e neste caso, não há nenhum meio termo, né, irmãos? Não existe purgatório. Você pode até acreditar, isso vai te enganar e te levar você para longe de Deus, né? Você tem que consertar a tua vida aqui na terra, em vida, né? Você está tendo a oportunidade de se arrepender hoje, o dia de amanhã a gente não sabe. Você tem a oportunidade de mudar de vida hoje, porque amanhã, né? O derradeiro dia aí, o que vai acontecer, que Deus nos abençoe, nos guarde, né? O nosso dia hoje, a nossa semana, pedir a bênção de Deus, porque sem Ele nós nada podemos fazer, né? Amém? Então, que Deus te abençoe, te ilumine, e que você tome uma decisão certa e faça, né, irmãos? Seja prudente, faça o melhor para Deus, né? Faça o melhor, irmãos, não faça de qualquer jeito, não, que você só perde. Você só perde em todas as áreas, né? Não tem como as pessoas confiar em você, as pessoas vão te olhar de atravessado, né? Ou a gente é um bom funcionário, um bom servo, ou não, né? Uma boa serva, ou nós não somos, né? Então, é as nossas atitudes que vai testificar, né, irmãos? Depois não torça o nariz, mas por que, né? Porque aconteceu comigo, por que não acontece, por que demora para acontecer as coisas, né, irmãos? Então, aí está a resposta já, né? Pai, nós te louvamos, ô Espírito Santo de Deus, Senhor, graças nós te damos, ó Deus, por esse momento maravilhoso. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, Pai, essas pessoas que estão prontas para tomar uma decisão, Pai, que elas possam tomar uma decisão certa, vir para a tua casa, ouvir a tua palavra, se submeter, Pai, à tua vontade.
Senhor, em nome de Jesus, se humilhar, Senhor, porque a tua palavra diz que aquele que se humilha, aquele que se arrepende, aquele que entende que é o Senhor que manda, Pai, que o Senhor é a maior autoridade nos céus e na terra. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, aquele que se inclina diante da tua palavra, reconhece, Pai, Senhor, a tua miserável condição, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa agora. Senhor, reveste essa pessoa com o teu Espírito Santo. Pai, mas esses que têm sido obstinados, esses que têm feito de qualquer maneira, Senhor, oh Pai, traga discernimento, traga um posicionamento, Senhor. Pai, para que haja salvação, para que haja temor. Oh Pai, para que haja, Senhor Deus, a reverência na tua casa também, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Pai, nós repreendemos toda a força do inimigo. Pai, nós repreendemos tudo aquilo que não provém do Senhor. Oh, Pai, toda resistência humana, toda dureza de coração, Senhor. Pai, seja repreendido nesta madrugada, nesta semana, todo o refúgio da mentira, Pai, no meio do teu povo seja repreendido. Oh, Pai, todo mal seja repreendido. Em nome de Jesus, ó Deus, age pelo poder do Senhor, age pelo poder do teu Espírito. Pai, aqueles que estão se esforçando para fazer a tua vontade, meu Deus, ajuda eles, abençoa, santifica ainda mais. Oh, Pai, dê vitória, abre as portas que precisam ser abertas. Senhor, em nome de Jesus, o teu nome será glorificado. Senhor, reveste a tua igreja de santidade. Pai, reveste a tua igreja de poder, Senhor. Age pelo poder da tua palavra e abençoa pelo poder do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe no nome de Jesus.